Bem, estamos conversando a respeito da história do povo de Deus, sob a perspectiva da peregrinação deste povo. As Escrituras Sagradas nos definem como peregrinos e forasteiros, e de fato estamos longe de casa. É por isso que aguardamos novos céus e nova terra. As Sagradas Letras registram as pegadas da peregrinação do povo de Deus na história da redenção. Hoje, queremos pensar sobre essas pegadas a partir dos dilemas éticos que se apresentam na trajetória dos forasteiros e dos peregrinos. Cada um de nós que estamos na nossa peregrinação, seguindo Jesus Cristo de Nazaré e vivendo e procurando viver no temor de Deus, nos deparamos com dilemas éticos, com conflitos éticos. E isso não é apenas algo que diz respeito a nós, no nosso tempo. Isso sempre existiu. A história registrada nas Escrituras mostram vários casos onde coisas dessa natureza aconteceram. Um conflito ético, ele acontece quando existem dois valores em conflito, em que a solução não vai ser satisfatória. Não vai ser satisfatório para quem decide. Você terá que decidir, mas isso não vai ser uma realização. Porque enquanto você cumpre um princípio, você desobedece outro. Isso, por exemplo, aconteceu com as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá. O faraó, o rei do Egito, ordenou que estas parteiras elas deveriam matar os meninos. As crianças que nascessem do sexo masculino, o rei do Egito ordenou que as parteiras os matassem. Se for do sexo masculino, que mate. Se for menina, pode deixar viver. Esta foi a ordem do faraó a estas parteiras. E elas desobedeceram o faraó. Elas deixavam vivos os meninos. O faraó aí chamou as falas e perguntou: o que está acontecendo? Por que vocês estão deixando os meninos viverem? E elas disseram: não, sabe o que é? É porque as mulheres hebreias, elas não são como as mulheres egípcias. Elas são fortes. Quando nós chegamos lá, elas já deram à luz a criança sozinha. Elas não precisam muito de nós. E diz que Deus abençoou essas mulheres. Deus foi bondoso com as parteiras, de modo que elas vieram a constituir famílias próprias. E nesse episódio, a gente verifica que elas estão diante de um grande conflito ético. Porque todos sabemos que as autoridades devem ser obedecidas. As autoridades são constituídas e elas estabelecem normas, regras, leis, e as leis, as regras que eles estabelecem é para o povo cumprir. E elas estão diante de um conflito, porque se elas obedecem ao rei do Egito, elas cometem um crime aos olhos de Deus. Elas estão matando inocentes, estão matando crianças. E elas optam por desobedecer às ordens do rei do Egito, do faraó, por temor a Deus. E elas ficam nesse dilema. As parteiras do Egito não são as únicas a enfrentarem esses dilemas. Todos nós, em algum momento, passamos por isso. E é sempre uma situação muito delicada. Uma outra personagem nas Escrituras que passou por essa situação foi Raabe e os espias.
Josué envia espias para observar a terra de Canaã. Eles chegam na casa da prostituta Raabe, e Raabe é informada que devem mandar esses homens embora, sair daquela casa, porque eles eram espiões. E Raabe mente. Ela diz que, de fato, aqueles homens passaram por lá, mas já foram embora. E ela não apenas mente, mas esconde esses espias dentro de sua própria casa e orienta eles da forma como eles devem se livrar. E Raabe mentiu para preservar a vida. A vida dos espias foram salvas, né, as vidas deles, através dessa fala que não coincidia com a verdade, mas coincidia com o princípio da preservação da vida. E é de forma muito curiosa que Raabe consta na genealogia de Jesus Cristo registrada em Mateus. Raabe é nada menos do que a mãe do bisavô do rei Davi. E Raabe estava diante de um dilema ético. Se ela denuncia, se ela fala que os espias ali, certamente eles morreriam. E o que é que a gente pode fazer se, em algum momento, nos depararmos com uma situação em que, se falarmos a verdade, a vida de alguém está correndo um seríssimo risco? Como devemos proceder? O que é mais importante, preservar a vida ou falar a verdade? É como se você visualizasse que, de repente, alguém entra na sua casa, assustado, correndo, e pede abrigo. E passado um tempo depois, chega uma pessoa com uma arma na mão, à procura daquele indivíduo. E pergunta para você: escuta, você viu uma pessoa assim e assim, passando por aqui? O que você faria? Se você disser: olha, ele está aqui, está dentro da minha casa. O homem que o procura entra dentro da sua casa e mata aquele sujeito. Ou você simplesmente mentiria, negaria a verdade? Existe aí um conflito ético. Se você falar a verdade, esse outro homem vai matar um indivíduo, vai tirar a vida dele. Se você mentir, a vida dele vai ser preservada. Qualquer das decisões não é uma decisão satisfatória, não é uma decisão boa de se tomar, né? Ela mexe com as nossas estruturas. Mas diante de uma situação dessa, nenhum de nós deveríamos ter dúvida alguma. Deveríamos mentir, sim, para preservar a vida de uma pessoa, porque o princípio da vida e da preservação da vida de uma pessoa, nesses termos, é mais importante do que o princípio de falar a verdade, né? A gente não é obrigado a falar a verdade para quem chega e bate na nossa porta, né? Não somos obrigados. Chama muita atenção quando Pedro pergunta para Jesus: Senhor, será esse o tempo em que virá e em que Israel será restaurado? E aí Jesus disse: por que é que você está preocupado com tempos e épocas que não te convém saber? Isso está reservado ao meu Pai. Ele não fala, ele não responde a Pedro, porque ele não tem essa obrigação de dar respostas a Pedro, que não convém. Então existem esses conflitos éticos e a decisão a ser tomada é sempre uma decisão difícil. E a gente se depara isso na vida real, no nosso dia a dia. Vamos imaginar a situação, muito provavelmente você já viveu algo semelhante, de você levar a um hospital uma pessoa doente, a pessoa está sofrendo horrores, né? A pessoa está ali com cólica renal, sofrendo, gemendo, e você a colocou dentro do seu carro e está levando para o hospital. E aí você chega num sinal vermelho, você é o primeiro da fila, e
mas você vai aguardar, porque você não passa no sinal vermelho, e ali você está diante de um dilema ético, porque há alguém sofrendo horrores e exigindo pressa, que você chegue o mais rápido possível no hospital, para que essa pessoa seja atendida o quanto antes. Mas também existe uma lei ali estabelecida de que você não deve passar o sinal vermelho. E o que você faz? Né? Se há um espaço, se há uma possibilidade de entrar, ou mesmo de você avançar o sinal vermelho, buzinar, pedir que os outros carros deem licença para você passar, o que você faria? Né? Então, existem momentos em que, se você obedece uma lei, você está desobedecendo um outro princípio. Se existe o princípio de que você deve parar no sinal vermelho, mas também tem uma pessoa exigindo pressa, e que se você obedece o sinal vermelho ali, de forma rigorosa, você está desrespeitando o direito dessa pessoa. É por isso que a ambulância não para. A ambulância, quando ela está atendendo uma pessoa e tem alguém, ela chega e vai avançando os sinais vermelhos. Né? Então, são questões da vida real, em que nós, como peregrinos e forasteiros, nesse mundo, convivemos com dilemas éticos, em que, em algum momento, nós vamos ter que decidir, tomar uma decisão que não será uma decisão satisfatória, nós não vamos sentir prazer em tomar aquela decisão, é uma decisão da qual a gente não se orgulha, a gente não fala que fez com senso de transgressão, de que você se esbaldou porque você transgrediu. É algo que você faz porque tem que fazer, porque tem que tomar uma decisão, e dentre a hierarquia dos seus valores, daquilo que você entende que são os valores mais importantes, dentro dessa hierarquia você começa a observar um princípio enquanto rompe com outro, porque não dá para obedecer aos dois ao mesmo tempo. Né? Então, sempre que isso acontece, que a gente não consegue harmonizar os princípios, ou dizer, eu obedeço isso agora, e logo depois eu obedeço o outro, sem que isso conflite, nós estamos diante de um dilema ético. Tem um outro caso muito interessante, quando Jesus está colhendo espigas, né? Eu vou até, inclusive, ler o que está registrado em Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 23. Diz assim: certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Esses discípulos de Jesus, e o próprio Jesus, estavam diante de um dilema ético. Havia a regra, a lei, de que não podia colher as espigas, né, no sábado. E os religiosos, os fariseus, imediatamente disseram: olha, por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado? E aí Jesus não entrou no mérito de avaliar com os fariseus se eles estavam fazendo uma boa interpretação da lei ou não. Jesus simplesmente saca um exemplo que ocorreu na época do rei Davi.
E ele diz, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que era permitido apenas aos sacerdotes comer. Então, o Davi, quando ele esteve diante desse dilema ético entre estou com fome, meus companheiros estão com fome, estamos famintos, e temos diante de nós apenas um pão que apenas aos sacerdotes é permitido comer, e ali estava um dilema ético. E qual é a decisão de Davi? É uma decisão razoável, ele come os pães. Ele alimenta os seus companheiros com os pães que não era permitido ele comer. Diante desse dilema, faz-se o quê? Preserva-se a vida ou obedece uma lei? E Jesus diz, olha, Davi agiu de forma acertada. Assim como os meus discípulos estão com fome, estão colhendo espigas, eles agiram de forma acertada. Porque leis e regras nem sempre é sábio obedecer. Às vezes a gente precisa passar o sinal vermelho. Passar o sinal vermelho sempre é estupidez. Mas também não passar em momento algum também é estupidez. É preciso que se avalie os momentos e as necessidades. Comer o pão da presença, que era reservado, que era permitido apenas aos sacerdotes comer sempre é estupidez. Mas não comer quando se está com fome também parece ser. E Jesus diz, olha, o Davi ele agiu de maneira acertada. E a gente se depara com essas questões durante a nossa peregrinação. Um outro momento muito curioso é quando os apóstolos recebem do Sinédrio uma ordem de que não deveriam pregar o Evangelho. E quando o Sinédrio dá essa ordem, e o Sinédrio é a autoridade judaica, eles respondem, o Pedro e João responderam, está registrado em Atos, no capítulo 4, a partir do versículo 18, e diz, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os apóstolos chegaram à conclusão e falaram diante deles simplesmente o fato de vocês avaliem. Nós sabemos que vocês são autoridades, mas a voz que você está nos dando, a ordenança que você está nos conferindo, essa ordem, ela conflita com a ordem divina. Deus nos mandou falar e nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Há um conflito ético entre obedecer às autoridades humanas, que devemos obedecê-las, e obedecer ao nosso Deus. Conflitou. Diante disso, julguem vocês mesmos a quem devemos obedecer. Se devemos obedecer a vocês ou devemos obedecer ao nosso Deus. E fique claro, nós não vamos deixar de obedecer ao nosso Deus. Nós vamos proclamar aquilo que Ele nos mandou proclamar. Diante desse conflito ético, os apóstolos optaram por obedecer a Deus e não aos homens. Então, por que os apóstolos fazem isso? Eles agem dessa forma, mas eles não são insubordinados. Eles são tementes a Deus, mas eles não são insubordinados. Quando
uma pessoa, como foi o caso lá de Raabe, como foi o caso das parteiras, chegaram a mentir para preservar a vida, eles agiram por temor a Deus e não porque eram mentirosos. É o temor a Deus que os levou assim. Eles não mentem porque são mentirosos. Existem pessoas que têm prazer em mentir, têm prazer em enganar. As parteiras não vão contar isso com alegria. Olha, nós mentimos, nós enganamos o rei. Elas fazem isso de forma piedosa, por temor ao Senhor. Colocaram a própria vida em risco, mas por temor a Deus. Os apóstolos colocaram a própria vida em risco, por temor a Deus, e enfrentaram as autoridades. Em alguns momentos, pode ser que a gente coloque a nossa vida em risco, para salvar uma outra pessoa, para ajudar uma outra pessoa. E volta e meia a gente se depara com esses conflitos. É a maturidade cristã que vai nos delineando e vai nos orientando que decisão tomar em cada situação. A gente não tem um manual, né, específico, de regras específicas. Nós temos, sim, diretrizes gerais, de forma muito clara, em que devemos seguir com muita lucidez. Que o Senhor, o nosso Deus, nos ajude, sempre que tivermos diante de um dilema ético, a ter a sabedoria do alto, a sabedoria dos céus, para optar pelo valor que é superior ao outro naquele momento. E fazer isso com tranquilidade e assumir as consequências. Porque é capaz ao homem de Deus, à mulher de Deus, quebrar uma lei sem se tornar um transgressor. Se eu passo o sinal vermelho porque eu tenho dentro do meu carro alguém que está agonizando, eu quebrei uma lei, mas eu não sou transgressor. Em via de regra, eu paro no sinal vermelho, mas se precisar passar por ele, eu vou passar para ajudar uma pessoa, eu não titubeio a respeito disso. Mas eu não sou um transgressor, mas se precisar, eu quebro essa lei. Jesus e os apóstolos não eram transgressores, mas eles quebraram a lei. Davi não era um transgressor, mas ele quebrou a lei. Então isso é possível, com muita clareza, com muita lucidez. Que o Senhor nos ajude a viver nesse mundo em que nós nos deparamos com esses conflitos volta e meia e a tomar decisões sábias, no nome de Jesus, para a honra e glória dele. Que assim seja comigo e com você. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, um beijo no coração de todos.